significa o Palmeiras para você? Eu sei que eu estou cometendo essa pergunta porque você já falou que tem coisas que a gente não consegue explicar. Não há uma fórmula para dizer o que é o Palmeiras para você. Mas qual é a importância? O que significa o Palmeiras na sua vida? Eu acho que se eu puder começar sobre o futebol, porque acho que a Alice eu já comentei com ela. Eu assisto quando eu posso, né? Quando não tenho tempo. Eu assisto futebol de qualquer coisa, né? Um dia eu estava na minha casa, 2 da manhã, meu filho chegou de uma balada lá nos Estados Unidos. Porque eu assinava um canal de televisão que permitia assistir o Campeonato Brasileiro fora, né? Depois de anos tendo que sobreviver com o Campeonato Mexicano, que nunca mais eu vou passar por aquela desgraça que eu passei nos anos 90, né? Ou o rádio amador, né? Porque eu ouvi a final de 93 e 94 pelo meu rádio amador no porão da minha casa. Mas o meu filho entra às 3 da manhã, né? Vindo todo feliz, e eu lá trabalhando num paper e ouvindo. Era algo como assim, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, né? Aí ele entra, põe a cara assim e fala, o que é isso? Eu falei, é o Campeonato Gaúcho. Ele falou, you are sick, man, né? Então, eu tenho que começar desse parâmetro, porque se tiver um jogo de futebol, não interessa, seja retrô versus esporte, final do Campeonato Pernambucano, eu estou assistindo. Se eu puder, eu estou lá assistindo, né? Da Champions League até o torneio de vaga. Por quê? Porque é esse elo, eu acredito, como a mulher do Carl Sagan falou outro dia, né? A esposa do Carl Sagan, rememorando, o Carl Sagan falou, quando ele morreu de câncer, né? Uma morte muito triste, e no último momento que eles estavam juntos, ela falou adeus, né? Deu adeus, e ele falou adeus, e deu um sorriso. E ela fala, a gente sabia naquele momento, né? Nós dois cientistas, né? Ateus, que nós nunca íamos mais nos ver. Mas o que aquele momento marcou não foi o nunca mais ver, foi tudo que a gente viu juntos, né? E de certa maneira o futebol é isso para mim. Ele é a âncora de tudo que eu vi num Brasil que também não existe mais, né? Num Brasil no meio da ditadura, onde você ia no estádio para, né, esquecer, pelo menos os adultos, né, conscientes, esquecer o que ocorria, né, ao seu redor, e você se conectava com gente que você nunca mais ia encontrar, que você nunca mais ia ver, mas que por 90 minutos fizeram parte da sua vida. Eu me lembro, desculpa, Amelia, vou ter que lembrar disso, mas a final do Campeonato Paulista, em 1974, no Pacaembu, eu entrando com o grande tio Demo e meu primo, 30 segundos, 1 minuto de jogo na arquibancada, onde todo mundo sentava junto, né? Embaixo das cabines de rádio, o Edu faz um gol, o Edu do Palmeiras, ponta direita, mas não deu tempo nem de sentar. O meu tio começou a abraçar a gente, que ele não sabia quem era. Aí uma hora ele abraçou um cara e o cara falou, eu sou corintiano. Ele falou, não tem importância, né? Porque a felicidade era tanta, né? Era um negócio tão espetacular. É verdade que o lance empatou depois de cabeça, mas o lance do Corinthians. Mas então o futebol é isso para mim. E o Palmeiras, com todas as vicissitudes e todos o Palmeiras é a mulher maravilhosa que você ama de paixão e que mal é mal dá bola para você, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei dar bola, chegar para o Palmeiras e me oferecer de graça, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, varrendo o mundo, estudando, 40 anos o Palmeiras falando, não, tem um cara ali mais bacana, entendeu? E eu ainda continuo. Você precisa contar o que você ofereceu. Não, eu ofereci trazer a neurociência de ponta, a interface cérebro-máquina, as coisas mais absurdas possíveis pro Palmeiras ser o primeiro time do mundo a implementar um programa de neurociência do esporte de alto rendimento. E fui lá, fiz a demonstração na cara do Abel. Mostrei que quando o Abel falava com os jogadores do Sub-20, os jogadores que a gente estava monitorando o cérebro em tempo real, o cérebro dos moleques se sincronizava na hora. Quando eu falava uma coisa, não tinha nada. Quer dizer, eu dei toda. E aí os caras falaram.
Ah, não vale a pena, né? não. Então, bom, eu quase morri, né? Eu passei uns 4 meses, aquela quando você leva um fora catastrófico na 4ª série, né? Que ela vai namorar com o seu melhor amigo e, né? E teria ajudado, eu acho que teria ajudado Pelo em amor de alguns Deus. pênaltis que nós perdemos ultimamente, teria ajudado. É. Então, o Palmeiras é isso para mim. O Palmeiras é o grande amor da minha vida, né? Fora outros grandes amores, mas é um grande amor, não correspondido, mas a gente insiste. A gente vai lá, continua tentando, né? E essa coisa de, né? Que eu posso falar? Do universo masculino, né? Quanto mais nos rejeitam, mais a gente insiste. Ai, Miguel, essa história é maravilhosa, não a parte da rejeição do Palmeiras, porque queríamos muito que o Palmeiras correspondesse a esse amor e te abraçasse com tudo que você sabe, com todo o seu conhecimento, né? Esse projeto a gente já conversou muito sobre isso e a dor de, né, ver a ciência sendo desprezada, né, por um clube que poderia né, aprender tanto com isso, enfim, evoluir tanto. Mas esse amor continua lá, né? Continua aqui, continua em tudo que a gente faz. E eu queria também só encerrar falando uma coisa que como o futebol traz essas conexões pra gente, né? Eu mesma estou aqui, a minha conexão com vocês dois passa diretamente pelo futebol. Né? O meu amor platônico pela Mili, que começa, sei lá, 25 anos atrás, né? E a minha relação com você, Miguel, que começa no Twitter, né? Antes dele ser abduzido pelo Elon Musk, quando a gente ainda ficava por lá, e justamente por causa do Palmeiras, de eu escrever alguma coisa e você escrever para mim, e o meu Deus, Miguel Nicoleles, e aí Palmeiras, né? Imagina, essa conexão, ela é uma conexão de afeto imediata, né? Quando você conhece alguém que gosta de futebol, mesmo quando torce para outro time, mas que é doido por futebol como você, essa conexão afetiva é isso, a pessoa vira sua família, né, em milissegundos. Então, quero te agradecer muito por ter feito esse contato no Twitter lá atrás, né, estabelecido essa ponte, e por estar aqui com a gente hoje compartilhando, né, a sua inteligência e a sua loucura pelo Palmeiras, que eu acho que é uma das partes mais deliciosas da sua personalidade, sem dúvida.